Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Pois é, esse nosso encontro semanal para poder receber aqui no nosso estúdio escritoras e escritores que sejam mineiros ou que tenham um vínculo com Minas Gerais para poder falar sobre as suas obras, sobre a sua vida, curiosidades. E hoje a gente está aqui com a Cleide Simões. Cleide é a nossa convidada para que a gente possa falar um pouco sobre o trabalho que ela desenvolve, sobre o que ela faz hoje na internet e também nos grupos de leitura. A Cleide, ela é uma futura escritora, apesar de trabalhar com literatura há muito tempo e ainda trabalhar com literatura, ela é uma futura escritora. Então nós vamos falar sobre isso já já. Por isso eu dou as boas-vindas ao nosso estúdio, a Cleide. Cleide, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar com você, tio Flávio, e também a oportunidade de falar sobre a literatura e seus vários campos de atuação, como, por exemplo, os clubes de leitura. É realmente uma alegria muito grande ter essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente teria um monte de coisa, nós tivemos que selecionar algumas coisas, Foi né? Numa conversa ontem, o que a gente vai falar, o que não vai falar, porque eu queria falar sobre outros assuntos também. A gente vai falar ainda sobre literatura e seus gêneros. Entre alguns episódios, a gente vai colocar esse break, que é uma conversa para a gente poder tratar sobre literatura também. Então nós vamos primeiro falar para vocês onde que vocês podem nos achar, nos acompanhar. Então a gente está lá no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Toda quinta-feira, às 19 horas, no portal do Hoje em Dia e na TV Promove. Mas a gente também está na Rádio Web Hoje em Dia, então pode ouvir por lá. E nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, a gente está na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então a gente tem uma possibilidade imensa de ouvir ou assistir o programa e passar também para os nossos amigos, para pessoas que a gente queira, através do YouTube, que é Jornal Hoje em Dia BH. E a gente vai falar então com a Cleide Simões. A Cleide, ela é graduada em Letras, com pós-graduação lato sensu em História da Arte. Então a gente vai ter que puxar muita coisa aí na conversa de hoje. Ela é professora de português e das suas literaturas, trabalhou com jornalismo cultural no jornal O Tempo e como colaboradora do Suplemento Literário de Minas Gerais. Atualmente, ela desenvolve um trabalho como Bookstagram, que a gente vai saber já já o que é isso aí lá no Instagram e no YouTube. E como Grilo Falante, que é o Bookstagram dela, né, no YouTube e no Instagram. E junto à Livraria Quixote, criou uma iniciativa que é o Clube de Leitura Quixote Falante. Então a gente começa agora esse Contra a Capa, eu sou o tio Flávio e vou conduzir essa conversa amistosa sobre a literatura nesse tempinho que a gente tem. Cleide, então vamos lá para aproveitar o máximo de tempo que nós temos aqui. Me fala sobre essa questão dos clubes de leitura. Muita gente fala sobre essa questão de criar um clube de leitura, mas aí as pessoas se perdem por causa da regularidade, todo mundo deixa o tempo te atropelar, então acaba, não consegui ler, ter um livro por mês é complicado. Como é que é a iniciativa de criar um clube de leitura? O princípio fundamental é o incentivo à leitura. A abertura, o conhecimento para obras que, porventura, um leitor não tenha conhecimento dela, não tenha notícias dela. Então, nós fazemos uma curadoria, né, que esse trabalho eu tenho feito com o Alencar, que é da Quixote, da Livraria Quixote, e ele mantém também uma editora. Então, tem lançado muitos novos escritores, ou escritores já consagrados também, e nós pensamos em fazer um clube para que as pessoas conhecessem esses lançamentos. Mas a ideia cresceu, como sempre, né? Nós pensamos dentro de um campo e as ideias vêm, as pessoas procuram, dão sugestões e marcamos um primeiro encontro. Escolhemos um título de uma autora, Camila Nicásio. Que é mineira, né? É mineira, é professora da universidade, do curso de Direito, e ela lançou um livro maravilhoso que eu li, falei sobre ele no meu trabalho no Instagram, no Grilo Falante, e houve um retorno muito grande. Então nós decidimos que ele seria o primeiro livro, até pela facilidade do escritor estar presente também, isso ajuda bastante, e lançamos a ideia, né? Fizemos
um pequeno projeto, lançamos as inscrições e houve uma procura muito grande. Só que nós tínhamos uma restrição de espaço, que a livraria é pequena. Então, no último minuto, as pessoas falaram, vamos abrir uma live? Ok, abrimos uma live e a live foi ótima, teve uma procura muito grande, retornos ótimos. Então, nessa primeira edição, nos deu um incentivo muito grande para continuarmos. Por quê? Um livro por mês. O público é o público interessado em literatura. Nós não delimitamos idade, gênero, nada. E também não temos uma linha apenas. São contos, são romances, autores clássicos, autores locais, autores estrangeiros. Isso independe. A literatura, para nós, não é algo que se deva criar fronteiras. Muito pelo contrário, é para abrir fronteiras. E foi tão interessante a participação que nós abrimos uma segunda edição, mas decidimos, pela intensa procura, que a cada edição as pessoas vão se inscrever. É gratuito, é absolutamente gratuito. Que legal! Elas têm um lançamento do título com um período bem antecipado, para que tenham oportunidade de ler. Embora algumas pessoas tenham ido ao primeiro encontro sem ter lido a obra, e a partir do encontro, já naquele dia, já procuraram o livro, saíram com o livrinho autografado e dizendo que dariam retorno, inclusive, sobre a sua leitura. Então, é um incentivo, sabe, tio Flávio, que nós procuramos dar, que a literatura está um pouco esquecida devido às urgências da vida das pessoas, dentro dos formatos agora de acesso aos cursos universitários, os cursos de terceiro grau já, o Enem não pede obras literárias, embora tenha literatura, análise de pequenos trechos, a teoria literária, mas não tem aquela seleção de títulos mais, né? Algumas universidades de São Paulo mantêm, algumas universidades mantêm, mas está quase que generalizado que não seja uma leitura obrigatória, que era o caminho que nós tínhamos para incentivar e formar leitores da literatura ficcional. Então, houve uma defasagem. Então, agora nós decidimos que vamos procurar caminhos para que as pessoas encontrem na literatura uma formação, não só de leitores, dentro do espectro cultural também, mas o incentivo, inclusive, à reformulação até dos processos de comunicação, que nós entendemos que têm ficado muito restritos, né, devido a essa frequência das telas, do texto rápido, do texto fragmentado, não só por isso, outras questões também, mas o Clube de Leitura procura trazer isso agora, revolver um pouco essas questões. Sabe? Mas o Clube de Leitura ele acaba sendo para pessoas que já têm esse hábito da leitura, que gostam da leitura, ou ele pega aquelas pessoas que têm interesse também, mas não têm hábito, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de ler. Ir para um clube de leitura não gostando de ler é quase que inviável, não é? Que eu digo inviável assim, que não aconteça. Porque seria ótimo, não gosto de ler, vou descobrir o que e descobrindo vou ver que não é um bicho de 7 cabeças e vou quebrando as minhas resistências. Mas a gente já pega no clube de leitura geralmente pessoas que têm hábito de leitura, ou isso é errado pensar dessa forma? Não está incorreto, mas é predominante. Mas tivemos também a experiência de ter algumas pessoas que não têm o hábito, leem, mas não têm frequência, não têm o hábito, foram por curiosidade. Quero saber como funciona. E se sentiram muito empolgadas ali no momento. Então, eu creio assim, que foi muito feliz perceber isso. Mesmo que você não exija, eu acho que é importante isso, não dizer, olha, só pode frequentar quem ler o título, quem tem que vir com o título já. Porque isso já afasta, né? Afasta. E você perde ali uma oportunidade maravilhosa, né? De criar um vínculo por meio da literatura. Então, houve essa surpresa também. Então, nós temos essa pretensão. Porque quando você fala sobre o clube de leitura, eu estou pensando assim, eu tive com amigos um clube de leitura que a gente identificava, nós votávamos, não tinha uma curadoria, porque eram poucas pessoas, 10 pessoas, a gente votava um título a cada mês, e aí tinha uma influência muito grande de que às vezes era alguma literatura que eu não gostava, mas que isso quebrava barreira para poder abrir a possibilidade de conhecer outros tipos de, outros gêneros. Eu não gosto de poesia, e o livro escolhido desse mês foi a poesia.
Eu vi uma vez o Manuel Bandeira falando que ele tinha uma certa cisma com o soneto, e o soneto foi que criou, tirou o preconceito dele com aquele estilo, sabe? Sim. Quando ele começou a conhecer, porque o preconceito vem da ignorância, né? Sim, exato. E aí, quando a gente fala dos clubes de leitura, vocês têm uma curadoria. Sim. Se alguém que está nos assistindo aqui queira montar com um amigo, empolgou e queira montar com um amigo, como que isso pode ser feito? Que se não tem uma curadoria, mas os amigos querem se unir, ou a gente está falando aqui, tem uma escola que está nos ouvindo. Sim. E quer montar com os seus alunos também. Quais são os passos para montar um clube de leitura? Eu creio que o primeiro passo seja reunir as pessoas interessadas, mesmo que não sejam leitores habituais, e estabelecer ali uma conversa. Qual é o objetivo do grupo? Se reunir. Primeira questão cronológica, né, uma vez por mês, a cada 2 meses. Isso é importante, né, ter essa periodicidade. Que seja, eu penso que seja muito importante nesse momento, principalmente pós-pandemia, que as reuniões sejam presenciais. Mas no caso, por exemplo, eu conheço, você pode ter um amigo que mora em outra cidade ou tem dificuldade de acesso naquele dia, naquele horário, então, ok, que se abra ali uma comunicação, né, pela internet, mas é muito importante que as pessoas tenham esse encontro do olho no olho, de ouvir ali a voz, de sentir a respiração, de ter esse hábito de ouvir e de aguardar o seu momento de fala, de aceitar uma posição que seja diferente, e até é muito surpreendente, a literatura tem isso, que trabalhando muitos anos, né, na sala de aula, é muito comum quando você entrega uma obra literária e faz às vezes uma análise dentro de sala e alguém levanta o dedinho e fala assim, será que o autor quis dizer isso? Então nós sempre respondemos, olha, eu não trabalho com a intenção do dizer, eu trabalho com o texto escrito. E desde que você comprove que o seu ponto de vista está respaldado ali no texto, todas as possibilidades são aceitáveis e vão ser comentadas e discutidas e muitas vezes surpreendem. Né? Autores clássicos que têm, por exemplo, análises, né, pilhas de livros aí de análise, autores críticos dentro das universidades fazem análise dos livros, quantas possibilidades se cria ali. Ontem mesmo eu ouvi uma entrevista de um professor maravilhoso, que para mim é um mentor, será sempre, Silviano de Santiago, e ele falando assim, olha, Deus e o diabo estão nos detalhes, e é assim que nós devemos ler uma obra. Quando falam para mim que, por que você está analisando Machado de Assis? Tantos já analisaram. Ele falou assim, mas sempre há novidade em qualquer autor, e vamos pensar em Machado, né? Basta que você preste atenção no detalhe. A partir de um detalhe você pode tirar perspectivas maravilhosas. E o leitor, e eu não estou falando também de um leitor que tenha formação, né? No caso teórica, como, por exemplo, eu tenho, mas o leitor sem formação alguma, que seja interessado em conhecer ali realidades culturais, períodos históricos, realidades psíquicas. Qual a oportunidade que você tem ao abrir um livro e conhecer ali o psiquismo humano dentro de situações que possivelmente você nunca encontraria na sua própria experiência? É um enriquecimento muito grande, né? Cultural, intelectual, humano. Então, quer dizer, quando você abre ali no clube de leitura, todas essas nuances são possíveis. E você aprende a ouvir. Aquele que vai pensar diferente, aquele que vai dizer que não concorda com o seu pensamento, mas você vai ouvi-lo. Nós precisamos disso. Isso é fantástico. A sociedade humana precisa aprender, reaprender a ouvir a escutatória, né? Então, Rubem Alves, né? E Rubem Alves, né? Maravilhoso. Então, nós precisamos disso e o clube de leitura dá essa oportunidade. Cria eu vou usar uma palavra aqui, mas não me entenda mal, uma disciplina. É uma disciplina mental, uma disciplina intelectual, uma disciplina humana, de ouvir, de falar, de se contrapor, de ser ouvido. Isso é um exercício maravilhoso e que esse período pandêmico as pessoas foram obrigadas a um isolamento necessário para a preservação da vida, mas elas ficaram muito retraídas, muito angustiadas, muito melancólicas. O número de pessoas que surgiu escrevendo pós-pandemia, escrevendo maravilhosamente, como um processo mesmo de colocar ali no texto, na palavra, a sua humanidade, é uma coisa maravilhosa. E por que não conversar sobre isso? Pois é. É isso que eu queria conversar também e que a gente vai pautar aqui um pouquinho sobre isso.
Vou deixar o clube de leitura aqui, que você já me deu um monte de ganchos para poder ir para vários lados. Sim. E falar sobre essa questão da escrita. Tem muita gente que tem vontade de escrever, mas acha que escritor é algo inacessível, é muito distante, eu não tenho capacidade para isso, quem sou eu para pensar em ser escritor, não tenho competência. E muita gente que eu vejo, até entrevistando aqui, que não consegue se entender como escritor. Não, eu faço uns textos. Sim, né? Como que a gente consegue fazer com que a literatura lida e escrita mude realidades? Bem, você tocou num ponto aí, até eu vou retomar para chegar nessa questão. Por exemplo, dentro das escolas, né? Um professor que quiser criar um clube de leitura ali com crianças, com adolescentes, é uma ideia maravilhosa. Por quê? Neste momento, na sua fase de formação e de forma integral, é uma ansiedade muito grande, um desejo de descoberta e de expressão muito grande, mas cerceado muitas vezes por uma série de questões de valores, da censura, do olhar alheio. Então, o clube de leitura, por exemplo, neste contexto, pode ajudar muito nesse sentido, até dentro de um aspecto terapêutico, não só pelo conhecimento da arte, que já é fundamental, né, da estética, da palavra, mas até como um processo terapêutico. E aí, voltando à questão, por exemplo, de quem deseja escrever. Olha, eu conheço biograficamente poucos autores que se sentiam escritores, que se sabiam escritores. Escreveram e às vezes até por um lance fortuito, esse título veio a público e eram escritores maravilhosos, né? E que a cada título permanecia a dúvida na sua intimidade. Será que eu sou escritor? Será que eu vou dar certo nesse título como no título anterior? Mas quando eles se propuseram a deixar essas questões do entorno e se envolverem com a própria escrita, o texto fluiu, a literatura se engrandeceu e aquelas pessoas, muitas delas, relatos são inúmeros, de se salvaram. Você mencionou Manuel Bandeira. Nós sabemos que muito jovem, como se dizia, né, como diz antigamente, bem nascido, culto, talentoso, pretendendo ser um grande arquiteto, noivo, tudo dando certo na vida dele, descobriu tuberculose, isso lá no iniciozinho do século XX. Ele morreu muito novo, não né? havia cura, não é? E aí, não, veja só, o pai, com os recursos, mandou para a Suíça, para ele se tratar, no Instituto Clavadel. Ele ficou um período lá e teve que voltar, porque eclodiu a guerra. Mas lá, ele conheceu, na sua formação clássica, só escrevendo sonetos, ele conheceu a literatura moderna, né? A literatura mais contemporânea, que já havia uma efervescência na Europa. Retorna ao Brasil e torna-se um mentor dos modernistas no Brasil, pela vanguarda da sua literatura. Mas ele voltou tuberculoso, empobrecido, porque a família faliu, pai e mãe morreram, ele ficou sozinho, mudou-se para Lapa, no Rio de Janeiro, foi morar num morro, naquele momento tuberculoso, como dizer, ele esperando a senhora morte chegar. A inelutável, né? Mas na verdade ela não chegou, né? Não ele chegou. Morreu, na verdade, não foi no Ele cedo, morreu não. com mais de 80 anos de questões da velhice. Ele é pernambucano, né? Sim, pernambucano. E ele sobreviveu a tudo isso e começou a falar do seu entorno. Ele é chamado São Francisco da literatura, da poesia. Dos pobres, dos tuberculosos, dos moradores ali daquela região, das pessoas envolvidas naquilo que seria a criminalidade. O tema dele foi isso. E com uma compaixão, desenvolveu nele um olhar, uma humanidade para aquela situação em torno dele e da sua própria, porque ele falou muito de si também na sua literatura, que transformou-se como escritor. Carlos Drummond de Andrade, quando foi nomeado o poeta maior, foi o declínio. O poeta maior é Manuel Bandeira. E ele falou, perdoai, eu sou um poeta menor. Né? Mas o menor dele é porque ele falava dessa gente humilde, sofrida, com tanto empenho, e falando de si, da sua própria realidade, de um tuberculoso, esperando a cada dia, cada vez que ele visitava o médico, falando, só tem mais 6 meses de vida, mais 6 meses de vida, e ele sobreviveu a tudo isso pela literatura. Olha que fantástico. Você está falando isso aí, me emocionei aqui porque
Uma das poesias dele que eu mais falo sobre ela é O Bicho. O Bicho. E o Bicho, aí você vai contando a história, porque olha só como que é interessante conhecer a história também, para poder ver como que ele coloca parte de si naquilo que ele escreve. Vi ontem um bicho no imundício do pátio, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa não cheirava, não examinava, engolia com voracidade, né? Sim. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho era um homem. Meu Deus, era um homem. E aí ele fala, meu Deus, isso é tão forte, porque aí quando você vai conhecendo a história por trás da poesia, da escrita, é lógico que você falou, tem várias interpretações, né? E a interpretação é livre, isso é muito rico, né? Exatamente. Mas eu interpreto, inclusive, isso aí, que eu não sei, nem sei se ele pensou nisso na época, e não deve ter pensado, mas eu falo com as pessoas que essa questão do homem comendo com voracidade, aquele lixo, nós também produzimos lixos energéticos, né, da energia que a gente produz, a gente é o primeiro a se alimentar, somos os nossos primeiros. Não sei se Manuel Bandeira pensou nisso, mas eu comecei a tirar daí algum pensamento. Olha como que a literatura te dá possibilidades de avanços, né, a partir daquilo que foi escrito, né? E veja bem, recentemente, na história recente do Brasil, nós tivemos cenas nas mídias, né, vou dizer, porque estava aberto isso nas mídias, pessoas indo ao lixo para recolher ossos para se alimentar. Olha a atualidade da poesia. E que isso mostrado pela mídia, porque há já vários e vários casos que a gente não conhece. Sim, né? sim. Então, isso é um fato, né? Foi colocado pela mídia, mas assim, aqueles que não estão sob o holofote da mídia e que já existem, tornam a poesia dele, né, muito atual, e vai ficar atual, infelizmente, por muito tempo, pelo olhar que ele foi desenvolvendo. Né? Então, olha como que há uma contribuição disso. E é interessante porque quando a gente fala de literatura em escolas, a gente tem um certo receio, né? Porque você dá aula hoje? Sim, sim. Como é que é dar aula hoje de literatura? É um desafio. Olha, eu vou te dizer que coisa incrível. Principalmente no ensino fundamental, eu não dei aula no ensino fundamental, eu sempre dei aula no ensino médio, no ensino superior, mas eu vejo minhas amigas dando aula para as crianças. E sempre quando se trabalham gêneros literários com as crianças, é comum que você peça a elas para escrever poesia, para escrever uma pequena narrativa, e aí faz um livrinho das crianças, faz o lançamento do livrinho das crianças, aí os pais vêm, as crianças ficam numa felicidade. E eu tenho alegria de dizer, alegria mesmo, sinceramente, de que eu já tive tantos alunos que se tornaram escritores. A Lavínia Rocha, por exemplo, recentemente. Ela em sala de aula era um fenômeno, alegria, vivacidade, energia. E quando eu dei aula para a Lavínia, ela já havia lançado 2 títulos. Ela é uma adolescente de 17 anos e já havia lançado 2 títulos. Mas houve outros. Eu tive um aluno recentemente que fez medicina e me convidou para o lançamento de livro dele. Que eu fiquei assim, eu falei assim, mas eu nem sabia que você escrevia. Ele falou assim, mas eu tinha muita vergonha de falar. Fez medicina e lançou agora um livro ficcional e muitos outros. E quantos não há exemplos assim? Eu estou dizendo da minha experiência não, específica, mas há quantas pessoas. Eu li um livro na semana passada, falei sobre ele até no meu trabalho no Grilo Falante. Eu cheguei a comentar com você da Glória Santos, que ela falou sobre o luto. Não, era uma pessoa que durante a pandemia, inclusive, passou por uma experiência real, não era escritora e decidiu escrever sobre isso, e foi uma literatura que eu parei muitas vezes, assim, com nó na garganta. Eu falei, que escritora maravilhosa, que verdades que ela trouxe para esse texto e quanto vai ajudar, né, essa literatura para as pessoas que passaram ou vão passar por uma experiência como essa, que é da natureza humana. Exatamente. Todos nós vamos passar por isso. Então, assim, como a literatura ajuda as pessoas nesse sentido? No Extremo Oriente, no Japão, por exemplo, há uma literatura que se chama literatura de cura agora, porque há um índice de suicídio de jovens, inclusive, muito grande, né? Principalmente naquela região do planeta. E como essa literatura tem ajudado as pessoas a criar uma série de experiências terapêuticas para evitar que as pessoas venham a cometer o suicídio, algo dramático, mais dramático talvez, né? A ação humana contra si mesmo. E a literatura tem ajudado, tem trazido resultados maravilhosos em relação a isso. Então, nós estamos falando da literatura dentro de um aspecto que eu acho que é gritante hoje, né? Eu estou deixando até um pouquinho a questão da arte, da estética, né?
mas eu acho que é fundamental que as pessoas entendam o quanto esses grupos, por exemplo, né, de leitura que estão surgindo, e são muitos, podem trazer benefícios, não só no conhecimento da arte, mas para suas próprias vidas. Eu estou com um projeto do Tio Flávio Cultural com o Conselho da Comunidade de Igarapé, dentro de um presídio, eu falei com você e vou precisar da sua ajuda. Com certeza. Em que a gente entrega o livro para todos de uma ala, então são 150 livros, eles leem os livros, eles fazem uma resenha, e a gente não consegue fazer ainda, mas já voei aqui em vários aspectos, de fazer essa questão da interação, porque a interação vai desenvolvendo a questão da disciplina, do respeito, do ouvir o outro. Eu fiz um curso do CVV, Centro de Valorização da Vida, e lá a gente falava com os participantes, e quando a gente acabava de falar, a gente falava ponto. Para as pessoas entenderem que agora você pode falar. O câmbio, né? Acho que até não fica muito assim, rígido, mas até as pessoas começarem a educar-se, né? Para ouvir, coisas desse tipo. Porque a gente tem que fazer essa educação. Como o nosso tempo voa, eu vou pegar um pedacinho do nosso tempo aqui para encerrar o nosso assunto, para que você fale do Grilo Falante. Como é que foi essa ideia de chegar no Instagram, de chegar no YouTube para poder falar de literatura? E graças a Deus que você teve essa ideia, porque você consegue trazer para a gente o seu conhecimento, sendo disponibilizado de maneira gratuita para mais gente. Olha, primeiro pelo amor à literatura. Eu queria um lugar de expressão da experiência que eu tenho de leitura, da experiência no ensino da literatura, mas dentro das escolas, por mais maravilhoso que seja, nós estamos restritos a um programa, a um tempo, né, a um condicionamento da literatura para um objetivo, fazer uma prova. Né? Eu queria expandir isso. E um dia, conversando até com o diretor do Colégio Santo Antônio, Frei Vicente, ele falou sobre desenvolva seus projetos, você tem ideias. Eu falei, o senhor tem razão, eu vou expandir isso. E me veio à mente essa ideia, foi que eu acompanhava o Instagram e via que as pessoas faziam muita resenha de livro. Absolutamente meritório. Mas como eu sempre trabalhei e sempre tive muito amor, assim, a procura do entendimento do texto, eu quis fazer análise. Eu falei assim, o meu nicho vai ser a análise, porque é o que eu consigo fazer de melhor. É sempre o meu melhor, né? E comecei a fazer dentro do Instagram e cresceu, evoluiu muito. E eu pegava livros aleatórios, livros que eu tinha em casa, livros que eu gostei, livros que amigos indicavam. Aí comecei a ter o incentivo das editoras, mandando livros. Eu falei, olha, eu vou falar dos livros que eu gosto, eu não vou falar mal de ninguém, eu me nego. Livro que eu não gostei, eu não falo. E recebi livros, só que o tempo do Instagram é pequeno, embora o retorno seja maravilhoso, muito rápido. Aí eu tive um incentivo também de amigos, até de uma pessoa da minha família, para criar um canal no YouTube. Eu falei, eu não sei criar. Não, nós te ajudamos, me ajudaram. Amigos são maravilhosos, né? Eu falo que é a melhor coisa que você pode ter neste mundo, chama-se amigos. E criei, portanto, o canal no YouTube. Lá eu posso falar um pouco mais. O mesmo trabalho, porém expandido. Eu faço análise de textos, textos clássicos, textos contemporâneos, literatura brasileira, literatura de outros países, de outros continentes. Tem sido uma experiência maravilhosa, porque tem um retorno. Esse retorno é fundamental. Então, assim, eu me senti, dentro dessa perspectiva pessoal, muito engrandecida e muito grata pelas redes sociais, que a gente fala assim, há muitas críticas em relação a algumas questões das redes sociais. Bom, então, vamos fazer o bem dentro dela. Já que ela existe, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode transformá-la de uma maneira acessível? Porque olha, quando a gente falou do clube de leitura, eu participei de um clube de leitura que tinha uma pessoa que estava na Alemanha, foi com a Aline Bey. Nossa, maravilhosa. A Aline Bey participando, Escritora maravilhosa. E gente de Florianópolis. E aí, ela te dá essa possibilidade de unir o mundo, né, em torno da literatura e de outros temas mais. Mas eu queria te parabenizar pelo Grilo Falante, parabenizar pelos olhos que brilham ao falar da literatura, da sala de aula, e queria saber como é que faz para poder te encontrar. O Grilo Falante é Grilo Falante mesmo. Zero, Grilo Falante 0, numeral, né? Numeral 0, tá. isso. No YouTube? YouTube e Instagram. Então, nos dois lá, Grilo Falante 0. E para poder conversar com você, vai nesses canais ou tem algum outro no Instagram? Sim, nesses canais. E também fica o convite para o Clube de Leitura, o Quixote Falante. Basta ligar lá para a Livraria Quixote e se inscrever. O próximo encontro será no dia
agora, um a cada mês, da segunda quinta-feira de cada mês. Ótimo. Não é? Então fica mais fácil assim. Então é gratuito, todos são bem-vindos, tendo ou não experiência de leitura, tendo ou não lido livro, mas já vai chegar, vai encontrar amigos, vai ser muito bem acolhido. Nossa. Ô, gente, nós ficamos por aqui agradecendo a Cleide por essa conversa que daria ou que dará para a gente poder falar muito mais tempo em outros programas, né? Dariam Sim. outros programas diversos. Agradecendo pela contribuição que ela nos traz, não só falando sobre clubes de leitura, mas falando também sobre a literatura em si, como ela transforma a vida das pessoas que escrevem, que leem e do mundo que precisa. Então, nos encontramos no próximo episódio.